eu tenho que gravar, para o outro colégio não. Então, às vezes, a prof esquece que tem que gravar, tá, gente? Então, assim, aqui na tela inicial, eu sempre vou colocar os links das aulas, tá bem, do YouTube. Eu posto lá no meu canal. Atividades, então, pessoal, é tudo que a gente vai criando atividades para vocês fazerem, tá? Então, o material das aulas de desenho e topografia. Para essa primeira parte do desenho e topografia, eu postei aqui os slides, tá? Então, tem 90 slides, que é a nossa primeira parte do conteúdo, que fala bastante sobre os conceitos iniciais de topografia, tá? E aqui, então, tem a nossa primeira atividade para ser, então, realizada. Ó, pessoal, eu vi que 5 pessoas já entraram aqui, já entregaram. Tem pessoas que estão me mandando elas pelo WhatsApp, não tem problema, pode me mandar, tá, pessoal? Quem ainda não está no Google Sala de Aula, ou quem tem dificuldade para postar aqui no Google Sala de Aula, pode me mandar, não tem problema nenhum, tá? Só me chama e me manda, o meu número tá lá no grupo. E aí, pessoal, além disso, então, depois, se tiver outras atividades, eu vou ir postando aqui, tá? Então, aqui é o nosso Google Sala de Aula, tudo que tiver para fazer, tudo que tiver de postagem para fazer, vai ficar aqui. É uma forma da gente se organizar. Bom, então, na aula passada, tá, pessoal, a gente estava falando sobre a parte mais teórica de topografia, né? Sobre os conceitos iniciais, tá? E aí eu mostrei para vocês, então, as medições que a gente faz em topografia, né? Márcio, você está me ouvindo? Tá, Eu sou Márcio também, eu estou ouvindo. Não sei se era tá. comigo, a gente tem 2 Márcio. Hum. Tá, não, era com você mesmo. É que eu vi que você tá com a câmera aberta e tal, daí eu tava com dúvida que você não tava na aula passada, né? E eu tava com dúvida que você não estava escutando, tá? Pensando que eu não estava escutando. Uhum. Não, tranquilo. Então tá. Então, pessoal, esses slides que eu postei lá, vocês vão conseguir utilizar eles para poder fazer a atividade que eu postei aqui, das questões de revisão. Tem tudo lá as respostas, tá? É todo desse material, então, que tá postado ali no Google Sala de Aula, tá? Bom, então, pessoal, essa parte mais teórica que foi falado na aula passada, tá? É só vocês darem uma lida, darem uma revisada que vocês vão conseguir pegar aqui bem tranquilo, tá? Agora, a aula de hoje, pessoal, que eu vou começar a explicar para vocês, a questão dos rumos e os azimuts, ela já é uma aula um pouquinho mais chata, no sentido de vocês entenderem o que eu vou estar falando, no sentido de ângulos, de transformações. Então, dentro das grandezas que a gente estava falando na aula passada, a gente tem os ângulos horizontais e os ângulos verticais, tá? E dentro desses ângulos verticais, pessoal, a gente pode ter uma leitura do ângulo chamado rumo ou uma leitura do ângulo chamado azimuth, tá, pessoal? E é isso que eu quero que vocês entendam a diferença entre um e outro, tá? Quando eu explico essa parte aqui na nossa aula presencial, nesse momento, então, eu pego vou lá no quadro, tá? E peço para vocês pegarem o caderno de vocês e fazerem, então, uma anotação disso aqui, tá? Então, se vocês quiserem pegar aí o caderno de vocês, quiserem estar fazendo esse desenho junto comigo, tá anotando junto comigo, eu acho que é a melhor forma de vocês estarem entendendo do que a prof vai falar agora, tá? Porque essa parte, a meu ver, pessoal, é a parte mais chatinha e mais difícil de entender aí da topografia, tá, pessoal? Então, assim, aqui a gente vai ter que lembrar alguns conceitos da época que a gente ia no ensino fundamental, a parte de ângulos, tá, pessoal? Então, por isso que parece que é um pouco, a prof está falando um pouco até grego aqui. Bom, então, pessoal, a gente tem o seguinte, ó. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre as transformações dos ângulos, tá? Então, agora eu vou começar a compartilhar aqui o meu quadro para ir falando para vocês. Primeira coisa, eu quero que vocês lembrem o seguinte: os ângulos, eles são sempre, por exemplo, 1 grau, ele vai ser sempre representado pelo número e por essa bolinha aqui, que quer dizer, então, os valores dos graus. Por que eu estou falando disso aqui? Porque numa leitura de campo de topografia, a gente vai utilizar os graus para as leituras que não forem feitas na perpendicular, que forem feitas com a luneta erguida ou abaixada. Então,
o primeiro valor que aparece sempre é dos graus, tá? 1 grau, pessoal, ele equivale a 60 minutos, tá? E 1 grau, ele é os 60 minutos ele é representado com essa uma linhazinha aqui, ó, tá? Então, uma bolinha é o ângulo, é o grau, perdão, a bolinha é o grau, a linha é os minutos, e aí, 1 minuto, então, pessoal, ele tem 60 segundos, que os segundos é representado, então, com os 2 risquinhos. Não sei se vocês lembravam disso aqui, tá? Geralmente, então, pessoal, quando a gente está fazendo levantamento em campo, a gente vai fazer uma leitura. Dificilmente vocês vão ter uma leitura só dos graus. Vocês vão ter graus, minutos e segundos. Vão ser 3 valores que vai aparecer lá para vocês em campo, lá no nosso teodolito. Para a nossa leitura ser precisa, a gente tem que entrar e anotar esses 3 valores que a gente vai ler lá, tá? Então, aqui alguns exemplos para vocês, ó. Tá? Digamos que tá lá 45 graus, ó, 10 minutos e 37 segundos. Então, isso aqui é uma possibilidade de leitura que eu vou fazer, tá? 97 graus, 12 minutos e 18 segundos. Isso é uma outra possibilidade. Então, aqui são alguns exemplos que a gente tem de tipos de leituras que eu posso fazer, tá? Bom, aqui são valores aleatórios que eu inventei, tá, pessoal? Não é, mas é num teodolito, quando vocês fizerem a leitura, vocês vão ter esses 3 valores aqui que vocês vão ter que anotar, tá bom? Esses 3. Bom, depois, pessoal, a gente tem a questão seguinte, ó. A gente tem as transformações. As operações que a gente faz com os ângulos, não sei se vocês lembram disso, mas quando a gente está falando de uma subtração, e aqui eu vou falar mais da parte de subtração dos ângulos, tá? Porque é o que mais a gente vai ocupar para poder fazer as transformações de rumo para azimuth depois. Então, dentro dessa operação aqui de subtração, eu vou dar um exemplo para vocês de como fazer. Então, digamos assim, ó, que eu tenho um ângulo que eu li lá em campo, tá? E esse meu ângulo, certo? Ele é 87 graus, 10 minutos e 15 segundos, certo? E eu preciso fazer uma transformação, porque assim, o que acontece aqui, pessoal? Ó, quando eu estou fazendo a leitura, então um plano, ele sempre é na perpendicular, né? Ó, é isso aqui. Ele forma um ângulo de 90 graus. A leitura que eu estou fazendo, então, pessoal, é essa leitura aqui, ó. Se eu estou fazendo uma leitura reta, eu estou fazendo uma leitura na perpendicular. Agora, se eu estou fazendo uma leitura que deu aqui, ó, 87 graus, ela não deu 90, porque, ó, lembram que esse ângulo aqui é 90, com esse quadradinho, essa bolinha, quer dizer que esse ângulo aqui é 90 graus. Bom, então aqui, pessoal, se eu estou fazendo um ângulo que eu estou lendo 87 graus, pessoal, eu estou fazendo uma leitura menor do que 90 graus, sim ou não, pessoal? O que vocês acham? Sim, né? Então, digamos que eu estou fazendo uma leitura que é mais ou menos isso aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Ó, aqui deu 87 graus. Na verdade, é mais para baixo ainda, é quase 90, certo? Vou tentar fazer mais para baixo aqui e vamos ver se eu consigo. Vocês podem fazer aí com a régua de vocês, tá? Eu vou tentar fazer aqui. Deixa eu tentar fazer com o mouse, vamos ver. Aqui, ó. Então, eu fiz aqui a minha leitura, tá? E aí, então, esse ângulo que eu li, ele é todo esse ângulo aqui, ó, certo? 87 graus, correto?
porque ele deu, ó, ele deu toda essa abertura aqui. Então, ele não chegou no 90, mas ele está próximo do 90, certo? Então, essa leitura é isso aqui. Porém, pessoal, eu não quero isso aqui. Eu quero o ângulo formado com o nosso plano, tá? Com isso aqui, ó. Com essa linha aqui, ó, digamos assim, tá? Então, na realidade, o que que eu quero? Eu quero esse pedacinho aqui, ó, pessoal, estão vendo? Esse ângulozinho aqui. Então, em topografia, eu estou fazendo uma leitura e eu quero o ângulo que foi formado com o plano, tá, turma? Bom, o que que eu vou fazer aqui, então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que fazer, fora daria 90. Esse que eu li é 87. Quanto vale esse pedacinho? O que que vocês acham? Que conta tem que fazer? O pedacinho ali. Fora era 90. Eu li 87. Quero só o pedacinho. Pode falar, Luiz. Praticamente 3, Leonardo, tá certo? Uhum. Ele vale o quê? Como é que tu chegou nesse cálculo, Leonardo? Tu fez o quê? 90 menos 87, correto? Então, aquele pedacinho ali vale 3, tá? Porém, não é bem 3, por quê? Porque aqui não é 87 e o resto é 00. Então, eu tenho que fazer bem preciso quanto é que vale. Que conta a gente vai fazer, então, pessoal? A gente vai pegar o 90, tá? 90 graus, 0 minuto e 0 segundos. E vai fazer menos 87 graus, 10 minutos, 15 segundos. É essa conta que eu tenho que fazer, tá? Bah, professora, agora sim a senhora complicou a nossa vida. Eu não sei se vocês lembram disso aqui, mas vocês faziam isso aqui lá na 7ª série do ensino fundamental, na 8ª, onde vocês faziam, então, os cálculos dos ângulos. Lembra que a prof passava um monte de ângulo, daí vocês tinham que ficar fazendo continha de mais, continha de menos, não sei se vocês lembram disso aqui, ou se nunca viram, também não tem problema. Vão lembrar agora aqui como é que faz. Eu até vou pegar uma caneta vermelha aqui, então, para fazer a resposta. Então, que operação que a gente vai fazer aqui? A gente vai descobrir quanto vale esse pedacinho aqui, esse ângulozinho aqui, ok, pessoal? É isso que eu quero descobrir aqui. Quanto vale este ângulozinho aqui? Beleza. Como que a gente vai fazer, então? Vai pegar o 90 graus e descontar o 87, que foi a leitura que eu fiz aqui. Muito bem. Então, esse aqui é o valor que eu quero descobrir, ó. Vou botar até um pontinho de interrogação aqui. Vamos começar aqui, então. Como é que faz essa conta? Para quem nunca aprendeu, para quem não lembra, tá? Então, a gente vai aprender agora, ó. Ó, a prof escreveu aqui no começo da nossa aula essa observação aqui, né, pessoal? Ó, essa observação aqui. Para que eu escrevi essa observação aqui, pessoal? Para vocês lembrarem que 1 grau é 60 minutos e que 1 minuto é 60 segundos. Ótimo. Mas para que vai usar isso aqui? Para essa conta aqui. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Nessa primeira aqui, ó, eu tenho que descontar 10 minutos, mas eu tô zerada de minutos, eu não tenho nada. E nessa outra aqui, eu tenho que descontar 15 segundos, eu também não tenho nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer as transformações, ó. Eu vou passar para cá, de 90 graus, eu vou emprestar 1 minuto para cá. 1 minuto. 1 minuto não, 1 grau, né? 1 grau. Aqui vai ficar 89, porque eu estou emprestando apenas 1 grau, correto? Só que, o que a prof escreveu aqui? Que quando eu empresto 1 grau para os minutos, vira quantos minutos? 60. Então, aqui, pessoal, ó, vai vir 1 grau para cá, só que aqui eu tô aonde? Eu tô na parte dos minutos. 1 grau, ele equivale a quanto? 60 minutos, certo? Então, aqui vai ficar com 60 minutos. Beleza. Agora, os segundos precisam do empréstimo aqui dos minutos. Bom, por quê? Porque tá zerado. Então, eu vou riscar aqui. Aqui vai passar a ser, então, 59 minutos
Por quê? Porque ele está emprestando 1 minuto aqui pros segundos. Então, aqui deixou de ser 60, virou 59. E para cá veio o quê? 60 segundos, certo? Então, recapitulando, ó. Quando tá tudo zerado, vocês vão ter que pegar emprestado com os graus e depois o segundo tem que emprestar com o minuto. Então, de 90 vai virar 89. Só que como 1 grau vale 60 minutos, para cá não vai vir 1, para cá vai vir 60, correto? Aí o 60 vai emprestar 1 minuto pros segundos. Beleza? Então, ele vai deixar de ser 60, vai virar 59. Só que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, fica 60. Bom, aqui, então, eu repeti para vocês entenderem esses empréstimos aqui. Agora, eu tenho 60 segundos, vou tirar 15 segundos, vou ficar com 45 segundos. Dos 59, eu vou tirar 10, vai ficar 49. E do 89 eu vou tirar 87, então vai ficar 2, né? Então, ó, deu quase 3, que nem o colega tinha falado, mas não deu 3, né, gente? Entenderam aqui a transformação? Mais ou menos? Tá, querem copiar? Ó, tá aqui. Ó. Então, essa foi a primeira transformação que a gente fez. Alguém quer falar alguma coisa? Depois isso aqui eu vou postar lá no Google Sala de Aula também essas transformações para vocês entenderem. Então, na realidade, pessoal, esse ângulozinho aqui, ele vale 2 graus, 49 minutos e 45 segundos, tá? Ok. Então, é assim que a gente faz a subtração, tá? E para que eu puxei isso aqui para vocês agora? Ó? Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre o rumo. Rumo. Então, aí vocês podem anotar o rumo. O rumo, pessoal, é o seguinte, ó. É isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui como se fosse o plano cartesiano, tá, pessoal? Assim. Pronto. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem o eixo, os eixos, né? Nesse caso aqui, eu não vou falar de eixo X e Y, tá? Eu vou falar dos pontos cardeais. Eu não sei se vocês lembram disso aqui. Então, quais são os pontos cardeais que a gente tem, pessoal? Norte, sul, leste e oeste. Aqui, pessoal, geralmente é em inglês que vem. Então, por isso que o leste vem com e o oeste vem com W, tá? Mas é para ser leste, oeste, norte e sul. O rumo, pessoal, então, a gente sempre vai ter, como tá nesse desenho aqui, ó, uma leitura do centro, ou seja, do norte para o leste, ou do norte para o oeste. Ele sempre vai ter como ponto de partida o norte, ou então o sul. Tá bem, pessoal? É assim que vai funcionar. Tá? O que eu quero agora que vocês montem aqui junto comigo, tá? Primeiro a gente vai montar os quadrantes. Então, as nossas leituras, pessoal, elas vão ser sempre no rumo, no máximo vai chegar a 90 graus. Então, ele vai partir do 0 até 90, do 0 até 90 de novo, do 0 até 90 e do 0 até 90. Então, vamos pensar um pouquinho assim, ó, se eu estou dizendo que eu vou partir do 0 até o 90, significa que se eu fizer uma leitura neste quadrante aqui, eu vou estar fazendo uma leitura menor que 90 graus, ou 90 graus, de 0 a 90. Se eu fizer uma leitura nesse outro quadrante aqui, vai ser de 0 a 90.
Aqui vai ser de 0 a 90 e aqui vai ser de 0 a 90. Sim, turma? Estão entendendo? Tá. Só estou falando das leituras por enquanto. Aí, então, pessoal, o que quer dizer o seguinte? Se ambos, todos eles vão ser no máximo até 90, como é que vocês vão saber se a leitura está acontecendo aqui, aqui, aqui ou aqui? Como que vocês acham que a gente vai saber? Alguém faz alguma ideia? Alguém quer chutar alguma coisa? Vai estar o grau e a letra do. Quem falou? A Gabriele. Perfeito, Gabriele. É isso mesmo. Olha só, gostei de ver. Show de bola, viu? Então, o que que vai acontecer? Você vai ter que ter o grau, que vai estar aqui a leitura, e também a letra. Qual letra? Então, agora, ó, aqui a prof falou dos pontos cardeais. Agora a gente vai montar os pontos colaterais. Não sei se vocês lembram disso aqui, era lá de geografia. Aposto que vocês pensaram que nunca na vida vocês iam usar mais isso aqui, né? Porque o GPS hoje em dia é tudo automático, né? Para que eu vou precisar dos pontos colaterais e cardeais só para me localizar no mapa do Brasil, mais ou menos assim, né? Então, olha só, pessoal. Nesse aqui vai ser o NE, né? Ó, NE. Nesse quadrante vai ser SE. Nesse outro quadrante, SW. E nesse aqui, NW. Essas são as leituras, então. Se eu estiver fazendo uma leitura neste quadrante, eu vou, então, fazer o quê? Eu vou colocar o valor do grau NE. Se eu tiver nesse quadrante, eu vou colocar o valor do grau SE. Se eu tiver nesse, eu vou colocar o valor do grau SW. E se eu jogar nesse aqui, se eu tiver nesse aqui, eu vou pegar e vou fazer a leitura do ângulo e escrever NW. Tá. Agora, pessoal, eu vou dar alguns exemplos de leituras, então, para vocês entenderem do que a prof está falando, tá? Então, vamos lá. Agora vocês pegam aí, estão anotando, né, pessoal? Pegam aí no caderno de vocês e anotem, vão anotando esse desenho que a prof está fazendo. Vão construindo junto comigo aí, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma leitura desse ângulo aqui, uma leitura desse ângulo aqui, uma leitura desse. Ops, esse aqui tá para descer, que a prof já tem mais dificuldade. Pronto. Não ficou legal ainda. Faz de conta que tá retinho, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, vocês colocam retinho aí. Então, aqui, pessoal, ó, eu tenho uma leitura feita aqui, uma leitura feita aqui, uma leitura feita aqui e uma leitura feita aqui. Bom, então vai ser sempre do 0 para o 90. Então, ó, daqui para cá, certo? Do meio para lateral, do meio para lateral, do meio para lateral. Certo? Esse ângulo aqui, então, vamos chamar ele de ângulo A. Aqui, ângulo B. Aqui, ângulo C. E aqui, ângulo D. E agora, a gente vai fazer uma tabelinha aqui do lado, tá, pessoal? Então, o ângulo lido no ponto A, tá? No ponto A, ele é de 45 graus, 10 minutos, 10 minutos e 17 segundos. Isso, então, aqui é o ponto. E aqui vai ser o ângulo. Eu vou até chamar esse ângulo já, como é que é o nome dele? Rumo. Esse é o rumo, tá? Bom, pessoal, se a gente está falando de rumo, então eu tenho que identificar. Bom, esses 45 graus aqui, em qual quadrante que eles estão? No NE, certo? Então, eu vou vir aqui e vou anotar. NE. Pronto.
Agora, vamos lá para o ponto B. Ponto B, pessoal, ó, ponto B, esses valores, eles não estão aqui. A prof está dando alguns exemplos de possíveis leituras para vocês, tá? O ponto B, pessoal, é 25 graus. 54 minutos. E 37 segundos. Se eu estou fazendo a leitura aqui neste quadrante, então agora a minha leitura, ela tem identificação de SE. Certo, pessoal? SE. Então, sempre quando eu escrever um rumo, eu tenho que escrever os graus e a sigla. Os graus e a sigla. Vamos para o C agora. Ponto C, pessoal. Tá? Meu Deus, que esse meu C ficou terrível. Ponto C. Ponto C, pessoal, então, ele vai ser 59 graus, 22 minutos e 54 segundos. Qual quadrante, pessoal? SW. SW. E por fim, o ponto D. Então, o ponto D, ele vai ser de 32 graus, 18 minutos e 46 segundos no quadrante NW. NW. Tá, pessoal? Então, aqui, pessoal, olha só, a gente já fez a leitura dos pontos e os graus, identificou a sigla de cada quadrante, tá? Até aqui vocês entenderam como escrever os ângulos rumo? Escreve os graus, né? Os minutos, os segundos. Deixa eu ver uma coisa. Só que eu que não estou vendo esse desenho e a replicação. Por que, Everton? Será? Tu tá assistindo pelo celular? Os outros colegas estão vendo, né, gente? Assim, Everton, se tu tá olhando pelo celular, tem que pegar, clicar em cima da onde tá aparecendo o meu quadrinho, tá? Aí na tua tela, vai ter assim, ó, vai ter uma parte que tá aparecendo Joyce e o meu rosto, e outra parte que tá aparecendo Joyce, mas não é o meu rosto, é o quadro. Aí você clica em cima dessa parte e daí tem tipo um negócio de fixar aqui, ó, como se fosse um alfinete. Daí tu clica em cima, tá? E daí ele vai fixar o quadro para ti. Então clica lá onde tá não o meu rosto, onde tá o quadro. E daí você vai. Isso pode ser, Milena. E aí você vai conseguir ver. Tá. Até aqui, ok, pessoal. Então, basicamente, o rumo, fazer a leitura, colocar o quadrante que tá. Esse rumo, pessoal, aqui que a prof acabou de escrever para vocês, é o rumo inicial. O rumo inicial, ele também pode ser chamado de rumo vante. Rumo vante. Tá, pessoal? Rumo vante. A gente tem também um negócio chamado, um ângulo chamado de rumo ré, tá? Rumo ré. O rumo ré é assim, ó. É exatamente o mesmo valor do rumo vante, então o valor numérico é o mesmo, porém, pessoal, é o quadrante oposto, certo? O quadrante oposto. Então, por exemplo, assim, ó, o valor numérico que tá aqui, eu repito, porém, agora você, em vez de escrever NE, você vai escrever SW. Então, se a prof der para vocês uma tabelinha com o rumo vante e pedir para vocês escreverem o rumo ré, ó, rumo, o ideal era que a gente tivesse colocado lado a lado, né, essa tabela, mas não tem problema. Vocês aí no caderno, colocam agora essa próxima coluna aqui que a prof vai fazer do lado, se couber. É melhor daí. Tá? Rumo, que rumo azimuth? A prof tá louca. É rumo ré.
rumo, ré. Eu já tô querendo escrever o azimuth, gente. O cérebro do professor é assim, é muito acelerado. A gente já tá pensando lá na frente o que tem que explicar, e daí eu já tô escrevendo aqui. É que nem quando a gente está fazendo conta de matemática, a gente vai já falando o resultado para o aluno, em vez de. Não, tá louco. Então, pessoal, para mudar de rumo vante para rumo ré, pessoal, o que que vocês vão fazer? Vocês vão escrever os mesmos valores, então só repete os valores, tá? Em todos. A mesma coisa em todos. Vai repetindo aqui. Ó, vou repetindo, tá? Vou repetindo. Não precisa fazer transformação nenhuma em termos de valores. Por quê? Porque ele é o mesmo valor em qualquer quadrante. O valor não muda, certo? Vai repetindo aqui, então. Tá? E o último aqui que vai ser 32 graus, 18 minutos e 46 segundos. Pronto. Então, a gente só repete, 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 repete. E agora, pessoal, vamos olhar só para as siglas, tá? É só a sigla que a gente tem que alterar. Então, vamos começar aqui, ó, no NE, quadrante oposto, daí vocês olham na diagonal aqui, ó, pessoal, quadrante oposto, tá? Quadrante oposto do NE vai ser o SW, tá? Então, rumo vante no NE vai ser o rumo ré no SW. Depois, eu tô no SE, então tá aqui. Qual que é o quadrante oposto? O NW, tá? NW. Então, isso aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Se eu quiser fazer uma mudança do rumo que estava na Avante, eu vou fazer para o ré. Então, eu vou fazer um giro de 180 graus, tá? No SW, o meu quadrante oposto, o meu ré, vai ser o NE. Opa, NE. NE. E aqui, por fim, pessoal, ó. Se eu tava aqui no NW, ó, aqui eu tava, eu quero ir agora para o ré, então vai ser o SE. Tá, pessoal? SE. Pronto. Então, isso aqui vai ser o meu rumo ré e o meu rumo vante. Aqui a gente não precisa fazer transformação numérica nenhuma, pessoal. É só trocar as siglas. Então, em suma, o rumo vante e o rumo ré troca as siglas do quadrante. Um valor de ângulo rumo sempre vai ser inferior a 90 graus, por quê? Porque no máximo a nossa leitura vai ser 90 graus, mais que isso não vai ser. Entendido, pessoal, até aqui? Tranquilo? Nada, nada, Leonardo, tá apavorado. Calma, gente, calma. Carolina também tá com uma cara intrigada. Ó, eu vou dar umas atividades para vocês fazerem. O Giovanni tá respirando fundo. Gente, o Vitor só ri, né, Vitor? Vitor, tu não tava na aula passada, né? Eu não lembro de ti, eu tava com a câmera fechada. Só pode. Eu não lembro se teu rostinho aí. Tava sim. É? Tava. Ah, então tá. E o Felipe? Como é que tá o Felipe? Tá entendendo, Felipe? Felipe Rafael, tudo certo? Então tá bom. Então tá joia. E o Marcos? Marcos também tá com uma cara meio apavorada. Gente, é normal. Primeiro momento. Hã? Primeiro momento. Gente, é normal. Primeira vez que eu passo esses ângulos, o pessoal fica bem assim, preocupado, em dúvida. Mas depois que a gente começa a fazer as atividades, vocês vão começar a entender, vocês vão ver, tá? Não fiquem preocupados, tá? E aqui, ó, não é porque a gente tá no online, a explicação é exatamente a mesma que eu faço na sala de aula. Eu pego, puxo o quadro e vou explicando assim, tá? Então, fiquem tranquilos. Seguindo aqui, pessoal, tá? Vamos seguir, então. Agora, a prof vai falar um pouquinho com vocês dos azimutes. Então, anotem aí agora essa palavra estranha. Azimute, tá? Azimute. Então, o azimute, pessoal, ele vai ser um pouquinho diferente do rumo,
Ele também vai ser uma leitura feita no nosso quadrante aqui, tá? Porém, pessoal, a diferença, tá? É que ele vai ser uma volta completa. Então, como a gente tem esse desenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, pessoal, ó. O azimuth, ele vai ser feito uma leitura numa volta completa, tá? Até, inclusive, eu vou pegar essa imagem aqui para não precisar desenhar tudo, porque fica terrível, né, meu desenho. Só um pouquinho. Prof, se você conseguir dar um zoom, eu não tô enxergando bem. Sim, o prof vai aumentar essa imagem aqui, só um pouquinho, tá? Tá, obrigada. Só um minutinho. Mas que droga, eu quero tirar isso aqui, só um pouquinho. Uhum, uhum. Agora sim, ó. Tô aprendendo essa ferramenta aqui ainda, pessoal. Eu não... No passado, eu não dei aula com quadro, com mesa digitalizadora. Isso é novidade para mim, então eu tô aprendendo ainda a lidar com ela, tá? Tô domando a bicha aqui. Pessoal, assim, ó. Agora que a leitura, ó, estão vendo que o quadrante, pessoal, aqui, ó, é quase o mesmo. Só que o que muda, eu continuo tendo os meus pontos aqui, tá? Os meus pontos cardeais, porém, notem a numeração aqui, ó, pessoal. Foi do 0 pro 90, que nem antes o rumo. Só que aqui foi pro 180, 270, 360. Ou seja, o azimuth, pessoal, ele vai ter valores de 0 até 360 graus. Portanto, o que a gente consegue concluir, pessoal? Que diferente do nosso rumo, que era o que eu tinha aqui, agora eu vou fazer a leitura, tá? Eu vou fazer a minha leitura como? De 0 a 90, se for aqui. Então, o azimuth 1, por exemplo, aqui, ele vai ser uma leitura inferior a 90. O meu azimuth 2 aqui, ó, ele vai ser um pouco mais do que 90, porque ele partiu do 0 e seguiu aqui, ó, pessoal, estão vendo? Ó, ele seguiu. Então, ele vai ser 90 e alguma coisa, ou mais, né, até, eu vou somar esse pedacinho aqui. Depois, aqui vai ser do 0 até aqui, então, ele vai ser maior que 180. E o último, que seria o meu azimuth 4 aqui, pessoal, ó, ele vai ser maior do que 270. Vocês entendem por quê, né, ó? Aqui ele chegou a 90, ultrapassou 90, ultrapassou 180, ultrapassou 270. Tá, pessoal? Então, aqui as leituras, elas vão ser maiores, tá? Em cada quadrante, elas vão aumentando, tá? Bom, e daí como é que eu vou saber como calcular isso? Então, assim, ó. Vamos fazer o seguinte, agora eu já vou ensinar para vocês como transformar de rumo, tá? Para azimuth, certo? Então, os ângulos que a gente vai ter aqui são os mesmos que a gente tinha aqui. Porém, agora a gente vai ter que fazer a transformação, certo, pessoal? A transformação. Então, como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma manobra aqui. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se eu consigo colar essa figura ali. Não. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não vai dar certo. Então, eu vou fazer diferente.
Então, pessoal, olha só o que eu tenho aqui agora, ó. Copiei aqui a minha tabela, tá? De antes. E agora eu vou ensinar para vocês a fazer a transformação, tá, pessoal? Vai ultrapassar um pouquinho os 45 minutos aí da aula, mas eu gostaria de finalizar, pode ser, pessoal? Posso finalizar a explicação? Tá, tranquilo, então. Se alguém precisar sair, não tem problema, daí depois olha o resto da gravação lá no YouTube, daí. Então, assim, ó, pessoal, agora aqui eu vou passar esse rumo Vante, tá? Eu vou passar agora a escrever o meu azimuth, tá? Então, assim, ó, pessoal, azimuth. Quando eu tiver no quadrante NE, independente do azimuth ou do rumo, ó, o azimuth ele não vai de 0 a 90 no primeiro quadrante, o azimuth vai. O rumo também. Então, pessoal, eu concluo que o meu azimuth no primeiro quadrante, ele vai ser de 45 graus, 10 minutos e 17 segundos. Porém, agora o azimuth não há necessidade da gente escrever as siglas, correto? Por quê? Porque eu sei que se ele é de 45 graus, ele tá no primeiro. Porque no segundo, pessoal, vai ser mais do que 90, tá bem? Então, agora vocês já têm uma colinha aqui para fazer as transformações, ó. Que seria o seguinte, ó, as transformações. Tá? No primeiro quadrante, o rumo é igual ao azimuth. Eles são iguais. Não precisa transformar, pessoal, tá? Então, quando vocês enxergarem lá que é NE, vocês simplesmente copiam o mesmo valor. No segundo quadrante, pessoal, daí agora, vamos pensar um pouquinho, ó, tá? Eu tô fazendo a leitura aqui, pessoal, ó, até aqui foi 90, e aí eu preciso ainda saber quanto é esse pedacinho, certo? Mas então, como é que eu vou saber quanto é esse pedacinho, sendo que o que eu tenho é esse valor aqui, né? Porque o nosso rumo, a gente tá lendo esse valor aqui, certo? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Ao invés de vocês descobrirem, ó, aqui eu já sei que até aqui é 90. Esse pedaço aqui, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar o 90 menos esse ângulo que eu tenho aqui. Aí eu sei quanto vale esse. E aí eu tenho que somar com o 90. Eu pego o 90 mais esse pedaço. Como é que eu vou descobrir? 90 menos este. Daí eu descubro este. Mas tem um outro jeito que eu vou ensinar para vocês, que é mais fácil do que vocês fazerem duas contas, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vamos pensar que eu cheguei até o fim, né? E que eu dei um rezinho, ó, para parar aqui, ó. Se eu fui até o fim, então eu fiz 180 graus. Então, 180 graus menos, daí eu dei um ré aqui, ó, e parei aqui. Então, 180 menos o valor do meu rumo, certo? Então, no segundo quadrante, como que é a transformação? Eu vou fazer 180 graus menos o valor do rumo, tá? No terceiro quadrante, então, eu ultrapassei os 180 graus e andei mais um pedacinho para frente. Esse pedacinho para frente que eu andei é exatamente o valor do meu rumo, né? Então, eu pego o valor do rumo que eu já tenho e somo com 180, tá? Então, no terceiro quadrante, eu tenho que fazer 180 mais o valor do rumo. E no último quadrante, pessoal, eu vou fazer que nem eu estava fazendo aqui no segundo, ó. Eu vou fazer o quê, ó? Porque na realidade eu preciso desse pedaço, mas o que eu tenho é esse. Então, ao invés de eu pegar e fazer 90 menos esse pedaço e tudo mais, faz que vocês foram até o fim e deram um ré desse pedacinho aqui do rumo. Então, no quarto quadrante, né, eu vou fazer 360 graus menos o valor do meu rumo.
tá? Agora a gente vai começar a fazer as transformações, então, para saber. Então, se eu tô no segundo quadrante é SE. SE. Se eu tô no SE, então eu vou pegar 180 graus menos o valor do rumo. Se eu tô no quadrante SW, que é o terceiro quadrante, eu vou fazer 180 mais o valor do rumo. E se eu tô no último, que é o quadrante NW, eu vou fazer 360 menos o rumo, tá? Bom, então aqui, pessoal, ó, 25 graus, 54 minutos, 37 segundos. Eu tenho que pegar isso aqui e descontar dos 180, né? Certo? Então, agora vocês montam ali no caderno de vocês a continha. Vocês vão pegar agora, ó, 180 graus, 0, 0, 0, 0, e vão fazer menos os 25 graus, 54, 37, tá? Como é que vai ficar esse aqui? Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar 179, que foi o que a prof explicou antes para transformar. 179. Aqui vai virar 59, porque eu já vou emprestar um para cá, tá? Eu já vou facilitar a nossa conta aqui. 60 menos 37, então aqui vai ficar 3. 23, né, pessoal? 37, 40, isso aí, 23 segundos. 59 tira 54, vai ficar 5 minutos. E 179 tira 25, 9 tira 5, 4, 7 tira 2, 5 e 5, 1. Então, olha só, pessoal. 154 graus, 5 minutos e 23 segundos, certo? Então, notem, ó, pessoal. Estou no segundo quadrante, meu valor deu acima de 90 e menor que 180, está certo? Tá? Agora, no próximo aqui é mais fácil, porque é uma continha de mais, ó. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os 180 graus, 0, 0, 0, 0, né? Mais o meu rumo, que é 59 graus, 22 minutos e 54 segundos. Então, aqui vai ficar 54, 22, e aqui vai ficar 9, 8 mais 5, 3, 230, 13, né? Sobe 1, 239 graus, 22 minutos, 54 segundos. Notaram que a prof não está escrevendo aqui, pessoal? Eu não estou escrevendo as siglas, não é? Não se escreve. Se vocês escreverem a sigla, tá errado daí, tá bom? Tá errado. Vocês vão saber que é azimuth, porque tá no primeiro quadrante, é menos que 90, tá no segundo, mais do que 90 e menos que 180, tá no terceiro, mais que 180, menos que 270, e no último, então, ele vai dar menos que 360, mas mais que 270. Então, agora aqui, a minha última conta aqui, pessoal, então vai ser o quê? 360 graus, 0, 0 e 0, 0, menos, daí, 32 graus, 18 minutos, 46 segundos. Então, a última transformação da noite aqui, pessoal, ó, empresta aqui, fica 359, aqui fica 59 e aqui fica 60. 60 tira 46, pessoal, vai ficar quanto aqui? 14, né? 14 segundos. 59 tira 18. 41 minutos. E aqui, pessoal, vai ser 9 menos 2, 7. 2. E 3. Isso aí. 327, 7, 5 tira 3, 2,
Então, o último aqui, pessoal, ficou 327 graus, 41 minutos, né, e 14 segundos. Tá, pessoal? Então, essa é a transformação que eu queria mostrar para vocês de rumo para azimuth, tá? Transformações, certo? E aqui, então, tá montada a nossa tabela, ó. Quem tá fazendo no caderno, pessoal, faz a primeira coluna essa aqui, a segunda coluna essa aqui e a terceira coluna esta aqui, tá? Essa é a terceira coluna que tem que ter aí de vocês. E esse ângulo que a gente acabou de fazer, ele vai ser o nosso azimuth vante. Tá bem? Legal. Agora eu quero assim, ó. Eu vou deixar como para vocês pensarem um pouquinho, tá? Eu quero que vocês tentem fazer, tá, pessoal? O seguinte, ó. Agora vocês tentem fazer a quarta e última coluna, que vai ser do nosso azimuth ré. Como é que vocês vão pensar, então, ó? Se eu tô nesse quadrante aqui, com o meu azimuth vante, o meu ré vai ser o oposto, tá? Sempre o oposto que nem era antes. Só que agora, pessoal, a gente tem que, em vez da gente só trocar a sigla, a gente vai ter que fazer uma continha, tá? Então, assim, ó, como é que vocês vão pensar o azimuth ré? Vocês vão olhar aqui, ó. Se o valor aqui, ó, ele tá menor que 180, tá? Então, no meu azimuth ré, se ele tá menor que 180, eu somo com 180. Então, aqui vocês vão pegar este ângulo e vão fazer mais 180. E isso aqui eu quero que vocês tentem fazer, vocês fazerem. Tá? 180. Ó, menor que 180, então eu vou somar com 180. Agora aqui, pessoal, ele já está maior que 180. Então, agora eu tenho que fazer menos 180, certo? E aqui também menos que 180. Então, antes nós trocávamos a sigla. Agora, o azimuth vante ré, eu não troco mais a sigla. Eu somo com 180 ou eu diminuo de 180. Quando que eu faço um e quando que eu faço outro? Quando eu faço mais, é porque ele está menor que 180. E quando eu faço menos, é porque ele está maior que 180. Tá? Tentem fazer isso aqui como atividade, tá? Então, assim, o que vocês têm de atividade agora para a noite? Passar limpo isso aqui no caderno, para quem não anotou nada, né? Deem uma pensada. Tentem, de repente, pegar a tabela aqui do rumo vante e fazer a transformação para o azimuth vante, tá? Tentem fazer essa troca. Que eu não vou ainda passar exercício para vocês tentarem. Eu quero que vocês tentem refazer esses aqui, tá? E daí, o que eu vou fazer, pessoal? Amanhã ou quarta, eu vou postar uns exercícios de transformações para vocês. Para vocês tentarem fazer, para vocês treinarem um pouquinho isso que a prof acabou de falar para vocês. Isso aqui, então, pessoal, ó, eu estou salvando aqui, certo? Eu estou salvando. E eu vou postar para vocês lá no Google Sala de Aula e vou mandar aqui no grupo da turma, tá bem? Olhem essa imagem, anotem, pensem um pouquinho no que a gente conversou agora, né? E ver se vocês conseguem entender o que a prof acabou de explicar, tá bom? Agora eu quero saber as dúvidas. Como é que tá de dúvida, pessoal? Se alguém não quer falar, quer escrever no chat, pessoal, fica à vontade, tá? Eu acho, assim, que é bastante informação, professora, de uma vez, né? Dá assim, meio que um susto, né? É um soco, é verdade. A gente não tem, assim, nenhum tipo de conhecimento dessa área, né? Então, é meio complicado tu receber tanta informação tão rápido, né? É interessante esperar um pouco para processar isso aí, tentar fazer mais exercícios, enxergar mais
mais resoluções de exercícios para a gente poder fixar isso aí e mentalizar isso aí, né? Isso. Então, eu acho assim, ó, que de repente, isso que eu acabei de dar a ideia para vocês, que eu vou estar mandando, ó, já postei aqui no Google Sala de Aula, tá, pessoal? Essa imagem, tá aqui ela, tá? Eu quero que vocês, então, passem a limpo, né? Reescrevam, né? Tentem refazer essas continhas aqui, tá? Então, essa é a primeira. Isso para hoje é isso. Eu sei que realmente para a primeira noite é bastante puxado, é bastante informação, como o colega falou, tá? Então, eu quero que vocês façam isso. Tentem absorver isso aqui primeiro. Daí agora eu vou dar então os exercícios para vocês fazerem algumas transformações. Eu vou colocar lá na sala de aula algumas continhas, tá? Alguns exercícios. E aí vocês vão tentar fazer. Na aula que vem, então, eu vou pegar esses mesmos exercícios que eu vou postar para vocês e eu vou fazer com vocês. Para daí vocês entenderem bem como é que faz, tá bom? Aí eu acho que vocês vão conseguir absorver melhor, bem tranquilo, tá?